Olá, eu sou Maura Feliciano de Araújo, eu sou advogada inscrita na subseção de Itaquera e participando desse projeto Cultura e Você, eu venho conversar neste nosso primeiro encontro sobre benefícios por incapacidade em época de pandemia e isolamento social. Eu preparei um material para vocês e neste material segue o meu e-mail, porque se ficar alguma dúvida, se vocês quiserem compartilhar alguma questão, né, do escritório de vocês, eu estou à disposição, tá certo? Então, para que a gente possa conversar, saudarem, para vocês então poderem aí ter uma fundamentação melhor sobre o que a gente conversar, tá certo? Quero aqui então começar esse nosso bate-papo com vocês de uma forma em que nós somos muito abordados. Estou doente e já tenho direito a afastamento? Olha só o que o nosso cliente geralmente nos propõe. Eu já estou doente, eu posso pedir um benefício à Previdência? Em época de pandemia, em época de isolamento social, que inclusive é inédito para a nossa, né, geração, as pessoas elas estão muito confusas diante, né, de auxílios que os governos estão oferecendo, até mesmo diante do que a própria Previdência Social ela pode oferecer. Então, o primeiro ponto que a gente precisa destacar para orientar bem o nosso cliente é: não é o fato dele estar doente que ele já terá acesso a um benefício por incapacidade. E cito o meu exemplo. Eu sou hipertensa, tomo remédio controlado, mas essa doença ela não impede que eu exerça a minha atividade como advogado. Se eventualmente eu passar a ter complicadores que me afastem da minha atividade habitual e que eventualmente me retire até mesmo de toda e qualquer atividade, aí sim, então, eu poderei me habilitar junto à Previdência Social e requerer um benefício previdenciário. Quais são os benefícios que a legislação garante aos segurados e seguradas da Previdência Social? No material de apoio, eu trago a emenda constitucional número 103, publicada em novembro do ano passado, e na verdade eu apresento a redação que o artigo 201, inciso 1 da Constituição Federal tem a partir dessa reforma constitucional previdenciária. A Previdência Social será organizada sob a forma do regime geral de previdência social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho. Ou seja, a legislação, a Constituição Federal, ela já define aqui para nós qual é o risco social que o segurado, a segurada terá uma cobertura. Quais são esses riscos sociais? Se ele estiver incapaz temporariamente ou se ele estiver incapaz permanentemente para o seu trabalho. Então, aqui eu já tenho uma definição de dois benefícios que estão garantidos constitucionalmente e depois a gente tem a lei, tem o decreto, que é uma instrução normativa. Essas nomenclaturas atuais é o que a gente conhecia e que ainda está bem fixado nas nossas mentes, o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Não há nenhum problema em você ainda se referir à nomenclatura antiga, até porque a Lei 8.213, o Decreto de 2048, a Instrução Normativa número 77, nenhum desses textos ainda não foi adaptado com a reforma da Previdência Social, tá certo? Seguindo aí no nosso material de apoio, eu trago para vocês quais são aí a legislação que eu devo então observar quando eu quero tratar do auxílio doença, quando eu quero tratar da aposentadoria por invalidez, assim como é a legislação pertinente ao auxílio acidente. Ou seja, eu tenho três espécies de benefícios por incapacidade: auxílio doença, aposentadoria por invalidez e auxílio acidente. O auxílio doença, eu tenho aqui a sua previsão, além da Constituição que eu já citei, o artigo 59 seguintes da Lei de Benefício, o artigo 71 e seguintes do Decreto Regulamentador, o artigo 300 e seguintes da Instrução Normativa número 77 e, recentemente, o Ofício Circular número 64 de 2019, que vem aí dando um panorama para que o servidor, como que ele tratará esses benefícios a partir da emenda constitucional número 109, tá certo?
Aqui eu ainda também trago para vocês a previsão legal para a aposentadoria por invalidez ou a atual incapacidade permanente. Então, a lei de benefício, artigo 42 e seguintes, né, decreto 3.048, artigo 43 e seguintes, a instrução normativa a partir do artigo 213 e também o ofício circular. E por fim, dentro dessa categoria de benefícios por incapacidade, eu tenho o auxílio acidente. Artigo 201 da Constituição Federal, inciso 1, faz uma menção indireta a esse tipo de benefício, e eu tenho o artigo 86 e seguintes da Lei de Benefício, artigo 104 seguintes do Decreto Regulamentador, artigo 333 da Instrução Normativa e também o ofício circular, tá certo? O que eu quero agora conversar com vocês? Quais são esses tipos de benefício? Já disse, né? Aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente. O auxílio-doença ou benefício por incapacidade temporária é aquele benefício que será pago ao segurado, à assegurada da Previdência Social, que esteja incapaz para exercer a sua atividade habitual. Então, é o caso daquele segurado que, eventualmente, ele adquire uma doença que o afaste do seu ambiente de trabalho por um período superior a 15 dias, no caso dos segurados empregado, doméstico e avulso, ou logo a partir do primeiro dia do atestado médico, no caso do contribuinte individual e do segurado facultativo. Então, vejam, eu tenho para o benefício de auxílio-doença o pressuposto de uma doença incapacitante para a sua atividade habitual por um período superior a 15 dias, se eu trato de empregados, né, se eu trato daquelas figuras que estão subordinadas a um empregador, ou a partir do afastamento do atestado médico para o contribuinte individual, tá certo? A mesma presunção eu tenho para a aposentadoria por invalidez. Qual é a diferença entre a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença? Enquanto no auxílio-doença eu estou incapacitada para a minha atividade habitual, na aposentadoria por invalidez existe um pressuposto de que esse segurado ele passou por um processo de reabilitação profissional e ele está incapaz para exercer toda e qualquer atividade que garanta a sua subsistência. Então, é algo bem mais prejudicial, é algo bem mais invasivo na vida laboral daquele segurado da Previdência Social. Nessas duas espécies de benefícios por incapacidade, o sistema, a legislação previdenciária, exige um número mínimo de contribuições para que este segurado, esta segurada, tenha acesso a um desses benefícios, tá certo? Então, aqui, voltando ao material de vocês, eu quero aqui deixar deixa eu só mudar aqui, pronto, voltando aqui no material de vocês. Então, eu quero aqui dispor quais são esses requisitos prévios que eu tenho que analisar. Doença incapacitante e mínimo de contribuições recolhidas ao INSS. O benefício do auxílio acidente, ele é um benefício de natureza previdenciária, só que ele tem uma característica indenizatória. Qual é essa característica? Ele é pago quando o meu cliente, o segurado, a segurada da Previdência Social, ele fica com uma redução para a sua atividade habitual, uma redução da sua capacidade para o trabalho, para a sua atividade habitual. Ele deverá exigir, vai exigir do seu corpo um esforço maior para o exercício da mesma atividade, ou ainda poderá acontecer o quê? Poderá acontecer passou pelo processo de reabilitação profissional, deverá exercer uma outra atividade. Em qualquer uma dessas três hipóteses, entra o auxílio acidente, que é uma espécie de benefício por incapacidade temporária, sim, mas que tem aqui, no caso, uma característica do quê? Uma característica indenizatória. A Previdência Social está indenizando aquele cliente, aquele segurado da Previdência Social, exatamente porque ele ficou aqui com sequelas oriundas de um acidente de qualquer natureza, tá certo? Então, vejam, 3 benefícios por incapacidade previstos na legislação previdenciária e que, de repente, dentro desse período de pandemia, o nosso cliente, ele poderá ter acesso, tá certo? Quero aqui seguir com vocês no nosso material, porque assim a gente vai interagindo melhor, vocês vão fazendo uma leitura do material. Eu disse ainda há pouco
que esses benefícios por incapacidade, eles exigem, além da doença incapacitante, eles exigem também o quê? Uma carência. E o que é carência? É o número mínimo de contribuições que o regime geral de previdência social tem previsto na sua legislação para que essa pessoa, ela, de fato, ela tenha acesso a esse benefício. Ou seja, não basta aquela pessoa ela estar doente, não basta aquela doença incapacitá-la para a sua atividade remunerada. Ela precisa apresentar um número mínimo de contribuições. E conforme o artigo 24 da Lei de Benefício, esse número mínimo de contribuições corresponde aos benefícios por incapacidade a 12 meses. Ou seja, o segurado, a segurada que queira, aí que esteja, por exemplo, com uma doença que incapacite por mais de 15 dias para o trabalho. Então, ela terá que ter, junto com o atestado médico, atestando a incapacidade por um determinado período, ela precisa ter no mínimo 12 contribuições mensais. Mas nós estamos dentro de um período do quê? Nós estamos dentro de um regime de proteção social. Ou seja, toda regra ela comporta uma exceção. Então a regra é: o sistema vai exigir do segurado, da segurada, 12 contribuições mensais. Mas a depender da doença, a depender da circunstância, a depender do risco social, o legislador ele retirou essa obrigatoriedade de carência, que é o que está previsto no artigo 26 da Lei de Benefícios da Previdência Social. Ou seja, está isento de carência, não precisa ter um número mínimo de 12 contribuições mensais. Em quais situações? No caso de auxílio acidente, ou seja, aquela terceira hipótese de benefício por incapacidade que eu mencionei, que na verdade é um benefício de característica indenizatória, o segurado, a segurada não precisa ter ali um número mínimo de contribuições. Eu preciso identificar se houve um acidente de qualquer natureza, se na consolidação das sequelas deste acidente, se este segurado, se essa segurada ficou com a sua redução laboral reduzida, se ela tem que empenhar mais esforço físico ou se ela foi reabilitada, então eu entrego o benefício de auxílio acidente. Segunda hipótese em que a legislação dispensa um número mínimo de contribuições é nos casos em que se requer auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez nos acidentes de qualquer natureza. Ou seja, a pessoa ela estava em casa no final de semana, foi até o mercado, está ali a necessidade, temos que manter o isolamento social, mas eu preciso ir uma ou outra vez na rua para fazer uma compra, para abastecer a minha despensa, e nessa saída eu então sofro um acidente no meio da rua ou dentro do mercado. Ficarei imobilizada, ficarei incapacitada para o trabalho por 35 dias, 45 dias. Nesta hipótese, o sistema não exige 12 contribuições mensais. Vai exigir a qualidade de segurado, que nós falaremos daqui a pouquinho, tá certo? Outra situação de dispensa da carência. Acidente de qualquer natureza, e aqui eu chamo a atenção: acidente de qualquer natureza, aquela queda que eu sofri dentro do mercado, assim como o acidente que eu sofri dentro do meu ambiente de trabalho. Estava fazendo uma vistoria na fábrica e de repente fui atingida pela empilhadeira. Fico incapacitada para a minha atividade habitual e então eu também terei acesso ao benefício sem a necessidade de um número mínimo de contribuições, tá certo? Equiparado ao acidente do trabalho, eu tenho as doenças profissionais ou as doenças do trabalho. Ou seja, a gente ainda tem que conhecer um pouco mais se aquela enfermidade, se aquela doença, se ela tem relação com o ambiente de trabalho, com a profissão exercida, porque numa hipótese dessa eu também posso dispensar a carência, tá certo? E a última situação que está prevista no inciso 2 do artigo 26 é para o segurado que, após filiar-se ao regime geral de previdência social, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social. Ou seja, se o meu cliente estiver, for acometido de uma doença, de uma doença ou de afecções especificadas numa lista que eu já mostro para vocês, eu também terei a dispensa deste número mínimo de contribuições.
E aqui então, qual é a situação em que a legislação ela traz esta isenção? São as doenças que aparecem para vocês aí na tela, ou seja, tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, síndrome da imunodeficiência adquirida, contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada e hepatopatia grave. Essa é uma lista que eu encontro na Instrução Normativa número 77 de 2015 e é uma lista que, a princípio, é uma lista taxativa. Ou seja, estará dispensado de carência o segurado cuja doença se enquadra em uma dessas listadas. É muito comum o segurado, a segurada, pleitear a isenção de carência nos casos de AVC, um acidente vascular cerebral, que geralmente deixa várias sequelas, ou seja, neste caso, eu também terei a dispensa da carência só se você discutir isso na via judicial, porque como essa enfermidade, como essa doença, ela não está listada, né, de um modo bem específico, então a gente sempre tem na via administrativa uma recusa desta concessão, uma recusa deste direito, tá certo? Continuando na leitura do nosso material, eu quero aqui destacar para vocês dois pontos que são extremamente importantes para apurarmos se o nosso cliente terá direito a um benefício previdenciário por incapacidade dentro deste período de isolamento, dentro desse período de pandemia. Carência e qualidade de segurado. Eu venho falando desde aqui do início desse nosso bate-papo que o benefício previdenciário será devido ao segurado, que para ter acesso é preciso estar numa condição de uma doença que incapacite e precisa ter uma carência. Essa carência ela poderá ser dispensada, mas afinal de contas, o que é ser segurado da Previdência Social? Qual é a condição para ser segurado da Previdência Social? São duas hipóteses. Ou o segurado ou a pessoa ela está contribuindo com a Previdência Social por obrigação, porque ela exerce uma atividade remunerada, ou ela está contribuindo com a Previdência Social porque ela quer. E aí nós temos a figura do segurado facultativo. Então, eu tenho como pressuposto a minha obrigação de contribuir com a Previdência enquanto eu estou trabalhando registrada para uma empresa X, enquanto eu abri o meu escritório de advocacia, estou prestando serviço para pessoas físicas, então eu estou recebendo pelo meu trabalho a manicure que faz a unha, o cabeleireiro que corta o cabelo, a artesã que fabrica ali o seu produto e vende. Todos nós que exercemos uma atividade remunerada por um serviço prestado, por um produto entregue, nós somos segurados obrigatórios da Previdência Social. De outro lado, nós temos o segurado facultativo, que é aquele que contribui com o sistema porque ele quer, porque na verdade ele sabe que uma vez que ele contribui, ele terá a contrapartida dessas contribuições realizadas. Ele sabe que na ocorrência de um risco social previsto na Constituição Federal, ele terá um benefício ali assegurado a ele. Então, sempre o meu pressuposto para ser segurado é estar contribuindo com a Previdência, é estar trabalhando, é estar recolhendo Previdência Social. Então, vejam, carência é ter recolhimento previdenciário. Segurado é estar vinculado ao regime geral de previdência social, tá certo? Então, são dois conceitos que a gente precisa destacar. E aí, voltamos àquela fala. A Previdência Social, ela tem um caráter protetivo aos seus destinatários, aos segurados e dependentes da Previdência Social. Aqui não é o caso de falar de dependente, vamos ficar só com a figura dos segurados da Previdência Social, correto? Como a Previdência Social ela tem um caráter protetivo, então há essa regra de estar contribuindo com o sistema, de estar trabalhando registrada, por exemplo, eu tenho as exceções em que mesmo eu não
vertendo contribuições para o regime geral de previdência social, mesmo assim eu poderei ser beneficiária de benefícios por incapacidade. Isso é o que a gente chama de período de graça. Está previsto nos artigos 15 da Lei de Benefícios, 13 e 14 do Decreto 3.048, 137 a 139 da Instrução Normativa 77 de 2015. E veja, período de graça é o período em que eu não tenho atividade, eu não tenho remuneração, mas a cobertura previdenciária ela estará garantida ao segurado, assegurada da Previdência Social. Só que essa garantia, ela não é ad eterno, ela tem prazos. Então, terei a qualidade de segurado, tá certo? Enquanto eu estiver dentro dos prazos que estão previstos na legislação. E aqui no material eu trago para vocês o destaque do artigo 15 da Lei de Benefício da Previdência Social. Então, eu mantenho qualidade de segurado, ou seja, eu estou no status de segurado junto à Previdência Social, sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, com exceção ao auxílio acidente. Ou seja, estou recebendo auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, salário maternidade, estou recebendo qualquer benefício da Previdência Social, eu estou como segurada da Previdência Social. Com relação ao auxílio-acidente, que passou inclusive por uma reforma recente, porque até o dia 17 de junho do ano passado, de 2019, ainda mantinha a qualidade de segurado, ou desde o dia 18 de junho de 2019, não mais, tá certo? Também mantenho a qualidade de segurado e aqui é por um prazo, por um período de 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, que estiver suspenso ou licenciado sem remuneração ou que deixar de receber o seguro-desemprego. Ou seja, não estou trabalhando, tive o meu contrato de trabalho rescindido por conta dessa pandemia, a empresa ela não suportou os gastos e acabou dispensando. Aquele empregado dispensado, ele manterá a sua qualidade de segurado por 12 meses. De imediato, ele já tem assegurado 12 meses, tá certo? Também mantém por um prazo de 12 meses, após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória, até 12 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso, até 3 meses após o licenciamento, o segurado que se encontra, está sendo incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar e até 6 meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. Ou seja, estou sem contribuir com a Previdência Social e tenho garantido por um período de 12 meses, se eu deixei o meu contrato de trabalho, né, ou se cessaram as minhas contribuições, no caso do contribuinte individual, 12 meses quem sai da prisão, 12 meses após cessar a segregação compulsória, 3 meses quem será incorporado às Forças Armadas e por apenas 6 meses o segurado facultativo, ou seja, aquela pessoa que está contribuindo com a Previdência Social porque ela deseja, porque ela sabe que ela terá vantagens em relação a esta situação, tá certo? Olha que interessante, estamos falando de um regime de proteção social. Então, eu tenho prorrogações e exceção da exceção que visa abraçar o máximo possível aquele segurado, aquela segurada da Previdência Social. Então, para quem deixar de exercer atividade remunerada, e especificamente aqui no caso do empregado, do doméstico e do avulso, que tem o seu contrato de trabalho desligado, o período de graça dele, o período em que ele fica sem contribuições previdenciárias, esse período de 12 meses, que eu citei ainda há pouco, ele poderá se transformar em 24 meses, ou seja, ter um acréscimo de mais 12 meses. Em qual hipótese, Maura? Na hipótese em que a gente constata que ele tem mais de 120 contribuições pagas ao regime geral de previdência social. Então, percebam, a legislação previdenciária, ela protege
ela dá aí um período de 12 meses para a pessoa ter uma cobertura se eventualmente ela, né, for aí surpreendida por um risco social, e o sistema protege quem já tem um bom tempo pago de previdência social, então de 12 vai para 24 meses. E ainda dentro do mesmo artigo 15, né, parágrafo 2º, este prazo de 24 poderá se transformar em 36. Opa, olha que bacana. Então, eu posso ter, aí, eu já tenho dado já pela legislação 12 meses, mas esses 12 pode virar 24 se eu tenho mais de 120 contribuições pagas e poderá se transformar em 36 em qual situação? Para o segurado desempregado. Não é o que a gente deseja, mas o cenário econômico mundial, infelizmente, talvez alguns países, alguns estados, algumas cidades, algumas empresas demorarão um certo tempo para recuperar aí o fôlego da economia. Então, talvez tenhamos aí pessoas por muito tempo desempregadas. E aí, a legislação ela vai garantir para esses desempregados poderá ficar até 36 meses sem pagar previdência social, que se ele ficar doente, ele terá auxílio-doença, ele poderá ter a aposentadoria por invalidez, só que eu tenho uma condição, segundo a lei, eu preciso provar essa condição de desempregado. E aí, como que a gente prova essa condição de desempregado? Mostrando ali que recebeu o seguro-desemprego, mostrando que está sem registro na carteira de trabalho, entre outras hipóteses que a gente acaba discutindo no Poder Judiciário. Então, vejam, em momento de pandemia, de dispensas em massas, de toda uma incerteza, o nosso sistema de proteção social, assegurado pela Previdência Social, poderá proporcionar para muitas pessoas aí um benefício de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, a depender desses critérios que a gente então tem aqui pontuado para vocês, tá certo? Aqui eu deixo em destaque para vocês a leitura do artigo 137 da Instrução Normativa, no inciso 2, que isso não está no texto da lei, está na norma e por muitas vezes a Instrução Normativa ela tem coisas mais interessantes e mais protetivas do que a lei ou o decreto. Então, ainda mantém por 12 meses a qualidade de segurado após a cessação de benefícios por incapacidade, inclusive o salário maternidade. Ou seja, o meu cliente, a minha cliente, ela poderá também ter uma proteção de 12 meses se ela deixar de receber um benefício um benefício pago pela própria Previdência Social, tá certo? Continuando aqui no nosso material de apoio, a perda da qualidade de segurado ocorre no dia seguinte ao do término do prazo fixado no plano de custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos. O prazo de manutenção da qualidade de segurado será contado a partir do mês seguinte ao das ocorrências previstas no incisos 2 a 7. Na verdade, o que essa leitura aqui muito rápida eu faço com vocês? O que quer dizer este artigo? Quer dizer o seguinte, o 12 meses, eu não conto assim, o meu período de graça ele não termina no 12º mês, ele vai terminar geralmente 45 dias após, porque eu vou considerar qual seria a data de recolhimento de uma contribuição previdenciária da competência onde o 12º mês terminou. Então, eu posso levar isso, então, a qualidade segurada, esse período de graça, ele se mantém não só até o 12º, só até o 24º, só até o 36º, ainda vai se estender por mais 45 dias. Isso também servirá para muita gente que lá na frente talvez precise de um benefício por incapacidade, seja uma incapacidade temporária, seja uma incapacidade permanente, tá certo? Ainda seguindo aqui no nosso material e já, na verdade, finalizando aqui essa nossa exposição, lembrando que a proposta aqui do Departamento de Cultura e Eventos foi exatamente trazer uma mini palestra, um esclarecimento muito básico e pontual. Eu quero aqui falar com vocês agora sobre o auxílio-doença e o Covid-19, ou seja, o que o nosso cliente, o que o segurado, a segurada da Previdência Social, ele tem hoje em termos imediatos, considerando essa pandemia que todo o mundo está vivendo, tá certo? Eu já disse a vocês que nós temos dentro do nosso sistema a previsão dos benefícios por incapacidade temporária, auxílio-doença, benefício por incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez. Eventualmente, o meu cliente ele poderá ter acesso a uma indenização mensal, auxílio-acidente,
E especificamente nesse momento de pandemia, a Lei 13.982, publicada no dia 2 de abril deste ano, de 2020, ela veio trazendo um regramento diferente para a concessão do auxílio-doença. E por que que uma lei ela teve que trazer um regramento diferente? Porque os benefícios por incapacidade, os três que eu conversei aqui com vocês, são benefícios que eles dependem de todos esses requisitos que eu apurei para vocês, que a gente conversou, mas eles dependem principalmente de uma perícia física realizada no segurado, na segurada da Previdência Social. Agenda-se o benefício, é marcado uma perícia, você vai até o posto, até a agência da Previdência Social e o médico, o perito federal, ele então vai analisar. A pessoa vai fazer aquela anamnese, a documentação e vai dizer se realmente ela está incapaz para a sua atividade habitual, para toda e qualquer atividade, se existe ali a possibilidade de um auxílio-acidente e vai atestar, principalmente no caso do auxílio-doença, por quanto tempo aquela incapacidade ela se presume que estará naquele segurado. Uma das primeiras providências a partir desse isolamento social foi o fechamento das agências da Previdência Social para atendimento ao público, exatamente para evitar aí a disseminação desse vírus. Então, as agências elas não estão atendendo publicamente e, por consequência, as perícias físicas elas não estão sendo realizadas. Então, se o seu cliente chegar ao seu escritório, da forma como você vem atendendo, com um atestado médico, precisando requerer um benefício previdenciário, a Lei 13.982 assegura o quê? Ela assegura o direito, né, a possibilidade da Previdência Social antecipar a esse segurado, a essa segurada da Previdência Social, o valor de um salário mínimo a título de auxílio-doença, tá certo? Considerando a incapacidade de se fazer uma perícia física, então esse segurado, essa segurada será remetido ao site da Previdência Social através do link Meu INSS, CPF e a senha de acesso. Se fará um protocolo de benefício por incapacidade com atestado médico. Aí, um perito virtualmente, remotamente, fará a análise daquele documento, daquele atestado, que deve estar em letra legível, conter o CID, conter ali um período, né, médio ali de duração daquela incapacidade, e então, avaliando outros requisitos que nós falamos, se é segurado, se tem carência, se dispensa carência ou não, esse então benefício será concedido de forma remota, de forma virtual. Este adiantamento de um salário mínimo será pago pelos próximos 3 meses, ou até que se possa fazer uma perícia, né, efetiva no segurado da Previdência Social. Então, queria aqui, né, e trouxe a vocês qual é a grande novidade que nós temos considerando os benefícios por incapacidade existentes no nosso ordenamento jurídico. Tá certo? Algumas questões ainda, né, circundam aí este adiantamento de auxílio-doença. Mas e se lá na frente o benefício não ficar caracterizado? Mas se o meu benefício não era só de um salário mínimo, como que essa diferença será paga? Então, com relação à devolução, nós não temos nenhuma previsão ainda, né, na lei com relação a essa, se o benefício eventualmente não era devido, tenho que devolver o que já recebi? Não existe essa previsão. E assim como o que nós entendemos que vai acontecer é um ajuste lá na frente, quando confirmado o benefício e recalculado ali qual era o valor exato, essa diferença então ela vem a ser paga ao segurado, à assegurada da Previdência Social, tá certo? Dessa forma, eu aqui contribuo com o Departamento de Cultura e Eventos da OAB, dentro deste projeto Cultura e Você. Já disse no início do material e já deixei à disposição de vocês o meu e-mail, maurafeliciano@gmail.com, e espero então dessa forma trazer aí uma amplitude, né, pontual mais básica de quais são os benefícios previstos na nossa legislação previdenciária. Boa sorte a vocês e até o próximo encontro.